Graça e paz, bom dia. Bom estar com vocês novamente hoje. Se vocês estiveram ontem comigo, vocês escutaram a respeito da história da Crossbridge. Eu falei para vocês do processo que passamos de revitalização e de replantação e como esse processo ele se multiplicou para outras comunidades da nossa cidade, na nossa região. E falei até no fim da mensagem de ontem, da palestra de ontem, que hoje eu iria falar sobre a esperança da revitalização. Primeiro falei sobre o processo da revitalização, hoje falarei sobre a esperança da revitalização e amanhã, pela graça de Deus, falarei sobre o poder da revitalização, o poder que uma igreja que se multiplica, o poder que ela tem, o impacto que ela gera numa cidade, numa região, no mundo. Se Deus permitir, amanhã chegaremos lá. Mas hoje vamos falar sobre a esperança da revitalização. A razão que eu fui convidado aqui pelo pastor Arival foi de compartilhar a nossa história, que é uma história de recomeço, é uma história de virada. Nós, seres humanos, nós somos comovidos, nós somos inspirados por histórias de virada, histórias de recuperação, histórias de recomeço. Rocky Balboa é uma história de recomeço, é uma história de perseverança, é uma história de virada. Quem assistiu Forrest Gump é uma história de superação, é uma história de virada, é uma história de recomeço. Quem já leu os livros de Victor Hugo, Les Misérables, ou O Conde do Monte Cristo, são histórias que falam de recomeço, de virada, nos inspiram. E até mesmo na Bíblia, nós temos histórias que nos inspiram, que são histórias de recomeço, que são histórias de virada, que são histórias de perseverança, como a história de José, que foi vendido como escravo ao Egito e se tornou o segundo homem mais poderoso da nação do Egito. Temos a história de Davi, que era um simples pastor de ovelhas, que era o mais jovem da sua família, mas que foi ungido por Deus, rei de Israel. Por que que essas histórias nos comovem? Por que que nós somos atraídos a esse tipo de histórias? Porque essas histórias, elas nos dão esperança nos nossos momentos pessoais de adversidade. Quando eu recebi o convite da Redeemer em 2006 para considerar me mudar de Recife, onde lá eu estava na minha terra, com a minha parentela, pastoreando uma igreja entre amigos, com toda a estrutura familiar dos meus pais, para me mudar de lá e ir para Miami. Pessoas chegaram para mim, pessoas muito próximas de mim, se aproximaram de mim, primeiro porque nós convidamos pessoas que nós confiássemos, pessoas que nós tínhamos respeito, que orassem conosco e ajudassem-nos naquele processo de discernimento. Tivemos muitas palavras de encorajamento, tivemos palavras de confirmação durante aquele período, mas muita gente que estava muito próximo da gente chegou e falou: olha, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai largar a sua igreja, a sua família, a sua cidade, e você vai lá tentar replantar uma igreja com 50 velhos. Eles vão te mastigar e vão te cuspir fora. E você vai tentar voltar, não vai ter mais igreja para voltar. Não vai dar certo. Você vai falhar. E aquilo ali, obviamente, me machucou. Aquilo ali me desmotivou, me desencorajou a mim e a minha esposa. Aqueles comentários que vieram até a nós naquele momento de discernimento e naquele momento de decisão. Mas eu me lembrei de uma passagem bíblica que o Espírito Santo de Deus me trouxe à mente naquele momento de desencorajamento, quando estava prestes a pegar o telefone e falar para o pessoal: olha, acho que eu não vou, acho que não vai dar para ir, vai ser muito difícil. Essa palavra me veio à mente, está em Romanos 8, queria compartilhar com vocês hoje pela manhã. Romanos 8, versículos 10 e 11. A palavra de Deus lê dessa seguinte forma:
E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Essa palavra, naquele momento de discernimento, de decisão, de desencorajamento, me trouxe força e fortaleza. E após meditar e digerir a verdade que está nesse texto, eu peguei o telefone e disse: nós vamos. Fui para minha esposa e falei para ela: vamos vender tudo. Empacota as malas, pega as meninas, porque Deus disse para nós que temos que ir. E fomos. E o que esse texto me comunicou foram 3 coisas que me deu essa coragem, que me deu a vontade de cumprir a vontade de Deus e assumir os riscos que isso implicava. A primeira coisa que esse texto me comunicou, a primeira verdade, foi que eu tenho a Cristo. Que nós temos a Cristo. Verso 10, olha: e se Cristo está em vós, temos Cristo. Nesse texto ele fala que Cristo está em vós e que o Espírito está em vós. Ele usa esses 2 termos de formas complementares, uns aos outros, um ao outro, para revelar uma verdade profunda a nós. Eu creio que aqui no verso 10, quando o apóstolo Paulo afirma para nós que Cristo está em nós, que Cristo está em vós, ele revela para nós a beleza do Evangelho. Se você é familiarizado com a teologia paulina no Novo Testamento, você sabe, por exemplo, que em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele fala que nós, por meio da fé, nós estamos nele, nós estamos em Cristo. Tudo que é de Cristo é nosso, nos apropriamos disso por intermédio da fé, quando cremos e recebemos aquilo que ele fez por nós na cruz e na sepultura vazia. Mas aqui em Romanos, ao invés de dizer que estamos em Cristo, ele diz que Cristo está em vós. O que o apóstolo Paulo quer dizer? Ele está revelando a beleza do Evangelho. Que estamos, de fato, em Cristo, ou seja, que diante de Deus, tudo aquilo que pertence ao Filho, a segunda pessoa da Trindade, pertence a nós também. Estamos misticamente unidos a Cristo por intermédio da fé. Que todo o amor que o Pai tem pelo Filho, que toda a aceitação e aprovação que o Pai tem pelo Filho, essa aprovação e esse amor nos pertence. No seu batismo, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, o céu se abre e Jesus ouve o Pai falar. Ao momento que o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba: tu és meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Por intermédio da fé em Cristo, esta verdade, este pronunciamento de Deus, o Pai, é realidade para nós. Apesar de sermos pecadores, apesar de sermos falhos, apesar de sermos limitados, somos aceitos e amados pelo Pai, não por causa da nossa performance, não por causa da nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo. Temos tudo aquilo que Cristo possui. Estamos em Cristo, mas Cristo também está em nós. E eu tenho certeza que quando o apóstolo Paulo ele fala isso, nesse versículo de número 10, ele quer dizer que por causa do Evangelho, não apenas estamos nele, não apenas tudo que é dele pertence a nós, não apenas o Pai nos enxerga como enxerga o Filho por intermédio da fé,
mas que nós somos revestidos agora pela identidade e a justiça de Jesus. Essa passa a ser a nossa nova identidade. Devemos nos enxergar assim como o Pai nos enxerga. Existe às vezes uma descontinuidade na nossa teologia, porque nós não nos enxergamos assim como Deus, o Pai, nos enxerga por intermédio de Cristo. E por conta de Cristo nós recebemos uma nova identidade, nós somos nova criatura. Nós devemos enxergar uns aos outros assim, e nós devemos nos enxergar assim também. E o que isso quer dizer para um pastor, para um líder de ministério, para um plantador, é que você, escuta o que eu vou falar aqui, você e eu, nós não somos a soma dos nossos acertos, das nossas conquistas. Nós não somos a soma dos nossos erros, nem dos nossos defeitos. Nós somos quem somos por intermédio de Cristo. Nós somos filhos e filhas amadas pelo Pai. Antes de falar para minha esposa, olha, nós vamos, empacota as malas, eu me lembro que alguns dias antes nós saímos para jantar. Estávamos na orla de Recife, num restaurante muito bom, comendo um camarão, na muqueca. Chega na hora do almoço, aí, se continuar, vou dar mais amém pela comida do que pelo evangelho. E aquelas afirmações que foram feitas a nós, que não vai dar certo, que você vai falhar, que vai ser muito difícil, ainda permeavam a nossa consciência e o nosso coração, que naquele momento se encontrava pesado. As garfadas eram bem mais devagar, e as porções no garfo eram bem menores, porque estávamos pensando, o nosso coração estava pesado. E eu cheguei no momento que eu parei, aquele momento de janta, e olhei para ela e falei para ela assim: você estaria bem se fôssemos para Miami e depois de um ano caíssemos de cara no chão e nada desse certo? E a minha esposa é uma mulher de fé, muito mais do que eu sou. E ela olhou para mim e disse: se a nossa falha vier a glorificar a Deus, nós vamos. Se Deus, por intermédio da nossa falha, Ele venha trazer lições profundas à nossa vida e ao nosso ministério, nós vamos. Porque vamos para fazer a vontade de Deus nas nossas vidas e no nosso ministério. E aquilo ali me encheu de confiança, e eu me lembrei novamente dessa passagem, porque quando você falha e isso deve de fato lhe entristecer, porque não é bom falhar, não é bom pisar na bola, mas nós temos, por intermédio do Evangelho, esse poder de continuarmos, porque a nossa identidade não depende mais dos nossos acertos, nem dos nossos defeitos. Ela descansa agora em Jesus, e eu posso viver em paz, e posso viver uma vida com coragem, e dar continuidade ao chamado que Deus me deu na minha vida, porque apesar de que as pessoas, isso de fato acontece, vão olhar para mim e dizer: olha, aquele foi o pastor que falhou, aquele foi o pastor que fechou a igreja, aquele foi o pastor que pisou na bola. Quando o Pai olha para mim, ele diz: aquele não é o pastor que fechou a igreja, aquele não é o pastor que falhou, aquele é o pastor que eu amo, aquele é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Vocês têm Cristo? Você está em Cristo? Cristo está em você? Você, digo novamente, não é a soma dos seus acertos. Deus não está olhando lá no céu e dizendo: olha, Arival é o meu servo predileto, porque ele já plantou mais de 100 igrejas. E ele não está olhando para você e dizendo assim: olha, aquele que plantou aquela igrejinha na favela, coitado. Deveria tentar mais, deveria trabalhar mais duro.
Ele não olha. Da mesma forma com que ele olha para o Arival, que ele olha para mim, ele olha para você. E o mesmo amor que ele tem por ele tem por você e ele tem por mim. Porque somos apresentados diante do Pai na imagem de Cristo. E nós, como pastores, temos que redescobrir o coração do Evangelho para que nós não apenas possamos impactar a vida dos outros, mas para que possamos estar energizados e crescermos espiritualmente, estarmos constantemente motivados em contextos de dificuldade, em contextos de obstáculos. Precisamos redescobrir a imagem do Evangelho. Olha a quantidade de pastores que pregam o Evangelho sem aplicarem o próprio Evangelho aos seus corações é muito grande. O Tim Keller, mentor meu e do Robert e de tantos outros, ele costuma dizer que a segunda-feira é o pior dia para o pastor. Por duas razões. Porque se você pregou um sermão meio, como a gente chama no Nordeste, xoxo, e não recebeu cumprimentos e boas palavras de encorajamento na porta de saída da igreja, você se sente um insignificante, um ninguém. Falhei. As pessoas não responderam ao chamado do Evangelho. Elas não gostaram. Quem sabe elas não gostam de mim também. Deve ser isso a verdade. Mas do outro lado existem pastores que chega na segunda-feira, as igrejas estavam cheias, 1 milhão de pessoas no YouTube, elogios à torta e à direita pela nossa pregação, a receita do domingo foi forte, e aí a gente se sente orgulhoso. Foi por minha conta. Deus deve estar muito alegre comigo, tem muito orgulho de mim. Vejo o que eu estou fazendo por Ele e para Ele. E enquanto um se esquece de se empoderar com a realidade do Evangelho, que apesar da falha, apesar dos desencorajamentos, das circunstâncias, ele ou ela é amado, o outro empurra a necessidade do Salvador, do poder de Deus, da ação de Deus, porque se sente suficiente para suprir a necessidade das pessoas e fazer a obra de Deus. Um está distante do Evangelho pela baixa autoestima e o outro pela alta estima. Você está em Cristo. Você tem Jesus. É possível recomeçar porque você tem Jesus e Cristo está em vós. A segunda coisa que esse texto me comunicou está bem clara aqui no verso 11, não apenas porque eu devo estar encorajado porque eu tenho a Cristo, a possibilidade de recomeço existe porque não apenas temos a Cristo, mas porque temos o seu Espírito. Veja o verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também vivificará os vossos corpos mortais. Eu acho que esse versículo na Bíblia, Romanos 8:11, é um dos versículos mais fascinantes da palavra de Deus. Já imaginou que naquela madrugada de domingo, quando o Espírito Santo de Deus enche aquela sepultura e sussurra no ouvido de Deus o Filho: Filho, está na hora de acordar. E restaura a força e o poder no seu ser e transforma o seu corpo num corpo corruptível em um corpo incorruptível. É o mesmo Espírito que habita dentro de nós. É o Espírito que hoje está no nosso ajuntamento. É o Espírito que está em mim, que está me usando como instrumento para comunicar a sua palavra, e é o mesmo Espírito que está abrindo o teu entendimento para entender a palavra. É o Espírito que está falando com você agora. Este é o mesmo Espírito. Que profundidade!
existe nesse verso. Isso, obviamente, possui duas implicações quando nós transferimos e aplicamos a verdade desse verso aos nossos ministérios. Em primeiro lugar, ele comunica claramente que ao irmos ao campo, independentemente do local, quer seja aqui na cidade de São Paulo, ou na cidade de Miami, ou em Beijing, na China, ou numa favela da Índia, nós não vamos só, porque o Espírito está conosco. Isso é o cumprimento da promessa de Jesus, que disse aos seus discípulos: eu vou, mas não vos deixarei só. É o cumprimento da grande comissão em Mateus 28, em que Jesus diz aos seus discípulos, antes de ascender aos céus, que estaria com eles até os últimos dias. E quando você vai fazer a obra de Deus, quando você vai desbravar um campo, quando você vai tentar buscar reconciliação num conflito conjugal que é difícil, quando você vai pregar o evangelho aos ricos e aos pobres, você jamais vai só, porque o Espírito Santo de Deus habita em vocês. E ainda digo mais, isso também é uma promessa que nos une, porque o Espírito que habita em mim, ele usa no plural. Habita em você também, em vós. Ele está falando para uma igreja, isso é uma carta para uma comunidade em Roma. Você não faz o trabalho desassociado do corpo de Cristo. E todos os pastores que tentarem fazerem a obra de Cristo desassociados da igreja local e tentarem fazer essa obra sozinhos, cometem um grande erro e abrem mão desta bênção que está disponível a nós, que é o corpo de Cristo, que é unido por intermédio do seu Espírito. Essa é a primeira implicação, que nos conforta, é que não estamos sós. E podemos convidar outros a caminharem conosco, a irem na jornada conosco, porque temos confiança que o Espírito habita neles também, e que nos une. Não tente plantar igreja sem a presença do Espírito e sem a presença do outro. Essas duas coisas são muito importantes. A segunda implicação que esta verdade nos traz é que a eficácia da obra que haverá de ser feita, os resultados que virão, qualquer tamanho que esses resultados venham a ter, eles não dependem de mim e nem de você. Dependem do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele se lembra dessa realidade na carta aos Coríntios, porque eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. Esse verso aqui que nós estamos estudando, ele traz conforto aos nossos corações. Ele remove uma carga muito pesada que muitos de nós carregamos, porque vamos ao campo com um pensamento errado que tudo depende das nossas habilidades e da nossa força, da nossa experiência, do nosso know-how. Um ministério pastoral que não depende do poder do Espírito é um ministério que é insustentável. Nessa época de pandemia, nos Estados Unidos, pelo menos, tem sido um período muito difícil. Um número alto de pastores tem cometido suicídio, inclusive. Um amigo meu, que comecei o ministério de plantação juntos, por causa da pandemia e o desencorajamento dos resultados, saiu a caçar com um amigo no campo, caçar patos.
e se distanciou do amigo por 10 minutos, e o amigo escuta um estopim de escopeta, e quando chega ao local do barulho, este amigo meu tinha alvejado a sua própria cabeça com a 12. Não aguentou. Você também não aguentará se você depender de si mesmo. Porque a carga é muito pesada para carregar. A responsabilidade é muito grande para você assumir. Você não é qualificado para fazer o trabalho que apenas o Espírito Santo pode fazer nas pessoas. E esse verso me trouxe conforto, porque eu disse a mim mesmo e falei para minha esposa, eu disse, olha, filha, isso não depende de nós. Não depende das nossas limitações, nem... As nossas falhas não dependem das nossas limitações, e o nosso sucesso também não depende do nosso know-how, das nossas qualidades, dos nossos atributos. Depende do poder do Espírito, e vamos descansar no poder do Espírito, e vamos buscar o Espírito, vamos entrar em oração e pedir que Deus faça a obra e não nós. Porque quando a gente faz a obra, é meia boca. Mas quando Deus faz a obra, é completa. Então deixa o Espírito fazer a obra. Deixa o Espírito ser a sua força, a sua fortaleza. Deixa o Espírito ser o seu guia. Vocês já perceberam que no ministério de Jesus, quando você lê os evangelhos, é o Espírito que guia Jesus para todas as localidades. É o Espírito que leva Jesus do seu batismo para o deserto, para jejuar e ser tentado. É o Espírito que tira Jesus do deserto e leva ele para as praias do Mar da Galileia, para recrutar os discípulos. É o Espírito que conduz Jesus aos vilarejos para curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar com poder a mensagem do Evangelho, que estava próximo, o reino de Deus. Jesus, ele dependia do poder do Espírito. Jesus, ele orava porque ele não queria que nada viesse depender da sua força humana, porque ele era 100% homem também, mas que a sua dependência fosse a dependência no Espírito Santo de Deus. Descansa no Espírito. Busca o Espírito. Como é que se busca o Espírito, pastor? Sou presbiteriano, não sei buscar o Espírito. Olha, a nossa igreja lá é presbiteriana, mas a gente busca o Espírito. Aqui também, não é pastor Ival? Aqui a gente busca o Espírito. Como é que você busca o Espírito? Você não busca o Espírito com rituais semelhantes aos espíritas e os macumbeiros, não, tá? Dançando, fazendo auê. Não é assim que atrai a atenção do Espírito. Sabe como é que você busca o Espírito? Lembrando todos os dias de como você foi justificado. Lembrando todos os dias, como ele fala aqui no versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque a gente se esquece do Evangelho. Olha, o que Paulo fala em Gálatas capítulo 4? Que no momento certo, Jesus veio ao mundo para trazer o Espírito Santo de Deus aos nossos corações, para que o nosso coração testifique com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. A obra do Espírito Santo de Deus é nos lembrarmos cada vez mais da beleza do Evangelho. Porque quando você é lembrado, como eu falei no ponto 1, da beleza do Evangelho, que você está em Cristo e Cristo é em você, você é empoderado para fazer qualquer coisa. Você é revestido de uma grande humildade, mas de uma grande coragem também. Você não tem timidez. Como Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Você não tem timidez. E ao mesmo tempo você tem moderação e amor. Você tem esse equilíbrio de grande humildade e grande coragem. É isso que é uma vida cheia do Espírito Santo. Todos os dias você quer chamar o Espírito Santo para o seu dia, para a sua vida, para o seu ministério? Acorda, eu falo na minha igreja toda hora. Acorda e a primeira coisa que você fala é o seguinte: eu sou amado, eu sou amada. Eu sou perdoado, eu sou perdoada.
A minha vida tem propósito em Cristo e eu sou empoderado pelo Espírito Santo de Deus para fazer essa obra hoje. Fala isso todo dia para você mesmo. É o que um professor meu falava, aprender a pregar o Evangelho para si mesmo. Você tem que aprender a pregar o Evangelho para si mesmo. É assim que você chama o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. É assim que você se enche do Espírito Santo de Deus. Uma vida que é vazia do Espírito Santo é uma vida que é vazia do Evangelho também. Temos o Espírito de Deus. Você pode, é possível, porque você tem a Cristo. Você pode, é possível, porque você tem o Espírito Santo de Deus. E você pode e é possível porque você tem a sua promessa. Como ele diz no verso 11, na parte B do verso 11. Qual é a promessa aqui? Que ele vivificará os vossos corpos mortais. O que o apóstolo Paulo está falando aqui quando ele diz que esse Espírito que habita em nós, ele vivificará os vossos corpos, os nossos corpos mortais? Ele coloca isso aqui, obviamente, no futuro. O verbo está no modo futurista. O que ele quer dizer? Sabemos que o que o apóstolo Paulo está falando aqui é o que ele ensina em 1 Coríntios 15, em outras passagens das Escrituras. Ele está falando aqui sobre a ressurreição futura. Que na segunda vinda de Cristo, a obra de redenção que está em processo agora, estamos no já, mas ainda não, vivemos dentro daquela tensão. Essa obra será consumada, será concluída. A criação, como ele fala aqui no final do capítulo 8, que está sujeita a dores de parto, porque aguarda ansiosamente o dia da sua redenção. Nesse dia, a obra será completa. Nesse dia, a promessa de Colossenses 1, 15 a 20, que Cristo, por intermédio da cruz, reconciliou todas as coisas, não apenas seres humanos, mas todas as coisas a Deus, será concluída, será completa. A criação, que passou por um processo de queda, que foi redimida pela obra da cruz e da tumba vazia, será restaurada. E ele traz essa promessa futura para encorajar os irmãos na igreja em Roma, que estavam passando por momentos de dificuldade. Olha, vou falar um negócio para vocês aqui. A dificuldade que você hoje está passando não se compara à dificuldade que os cristãos primitivos passavam quando o apóstolo Paulo escreveu essas cartas. Não se compara. Ah, os presbíteros estão me perseguindo. Ah, ninguém está se convertendo. Ah, não tem um recurso financeiro. Isso aí é nada comparado ao que eles estavam passando. Quando estavam perseguidos pela causa do Evangelho. Não se compara. E todas as vezes que o apóstolo Paulo ele traz esse tema da ressurreição futura a uma igreja sofredora, ele traz como forma de conforto. Ele traz como forma de encorajamento para que a igreja não se desfaleça, para que a igreja não pare, para que a igreja continue, para que a igreja não desista. Ele traz uma visão do futuro para confortar e motivar o presente. Ele diz assim, olha, o poder do futuro está disponível para vocês no presente. Vou confessar um segredo meu aqui. Eu gosto de assistir séries e ler livros, romances, mas quando eu vou assistir uma série do Netflix ou ler um livro, eu sempre começo com o último capítulo. Eu sempre começo com o último episódio. Aí você fala, pastor, mas por que você começa com o último episódio? Por que você começa com o último capítulo? Ele disse, eu quero saber o final, porque eu não aguento a tensão do momento. Aí, se gostar, o final, aí eu volto para assistir do começo, porque agora eu assisto sem emoções. Eu disse, eu já tenho muito problema, tenho 4 filhos, 5 igrejas, entendeu? Meu coração já não aguenta mais, eu vou ficar me sujeitando a esse tipo de desconforto. Uma série de televisão, não vou fazer isso. Por quê? Porque quando você
trazendo para essa realidade aqui. Quando você tem essa visão do futuro, de que Cristo vencerá, de que a obra dele será completa, independentemente das minhas falhas e dos meus acertos, isso traz um conforto muito grande no seu presente. Você sabe o que ele fala em 1 Coríntios 15, 58, não? Como é que ele termina aquele capítulo da ressurreição? Tudo que a gente faz sem Cristo, nada é em vão. Porque a gente sabe o final. Isso traz conforto ao nosso presente. Eu queria encerrar esse momento aqui com vocês, encorajando a vocês. Que a obra que Deus começou, Ele irá de concluir. E que eu e você somos chamados a serem participantes dessa obra de redenção dEle. Mas que não depende de você e não depende de mim. Por isso, descansemos nele. Por isso, restauremos a nossa consciência real do Evangelho. E que esta restauração da consciência do Evangelho, o descanso que é proporcionado a mim e você pela obra conclusiva da redenção de Cristo, que um dia virá. Eu escutei uma vez um pastor dar um testemunho e disse que ele, quando estava no seminário, ele tinha um professor de seminário que estava dando aula enquanto a sua esposa morria de câncer. Ela estava fazendo quimioterapia, estava em estágios finais, ele continuava trabalhando, e ele entrou um dia na sala de aula e ele deu um testemunho. Ele disse que chegou em casa um dia, a esposa cheia de seringa em tudo que é braço, já tinha perdido mais da metade do seu peso. Ele entra dentro de casa e pergunta a ela: minha filha, como é que você está? Isso é uma pergunta que marido insensível faz. Quase todo homem faz esse tipo de pergunta. Vê a situação, como é que você está? E ela lhe deu uma resposta: meu querido, nada que a ressurreição não venha curar. E a paulada? Que paulada, hein? Todas as falhas que nós viermos a cometermos no ministério, nada que a ressurreição não venha restaurar. Nada que a ressurreição não venha trazer a esperança ao presente. Nada que o Espírito Santo de Deus possa fazer para restaurar a sua motivação hoje para fazer o que Deus te chamou. Nas palavras do grande teólogo reformado Raul Seixas: não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento de ministração. Eu confio que o teu Espírito Santo está neste momento falando conosco, vivificando os nossos espíritos quebrados neste momento. Temos plena consciência e confiança também que este congresso, esta palavra e a soma de todas as palestras proporcionarão à tua igreja um grande avanço. Nós te pedimos pelo que se segue no dia de hoje e no dia de amanhã. Confiamos em ti, descansamos no Evangelho, nos comprometemos a nos lembrarmos dele todos os dias e não a caminharmos e labutarmos na nossa força, mas na força que está proporcionada a nós, por intermédio do Espírito do teu Filho que vive em nós. Te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja.